Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa: Meio Ambiente por Inteiro. Sequência de cenas de avenidas em Brasília com tráfego de carros. Árvores retorcidas típicas do Cerrado compõem o cenário. Entardecer. Veículos passam. Poucos motoristas contemplam o cenário. Árvores ao pôr do sol. Céu azul. Ninguém para admirar a despedida do sol. Sol no horizonte. Silhueta de árvore. E elas sempre estão ali. A luz do sol, sob o céu alaranjado, árvores extensas. Parece uma pintura. Entre os troncos, aos poucos, o sol some no horizonte. As árvores embelezam o cenário. Pôr do sol ao longe, silhueta de árvores de diversos tamanhos. Esse é o registro de um fim do dia na área central de Brasília. O sol vai se pondo pelo céu alaranjado, silhueta de árvore, transição. No centro da tela, feixes de luz em céu azul entre árvores. O dia amanhece, começa a disputa por um lugar à sombra, seja para estudar, bater papo, estacionar. Quem não quer fugir um pouco do sol? Árvores de diversas espécies, árvore carregada de flores rosas. Árvores vão muito além de proporcionar sombra fresca e colorir as ruas, como os ipês floridos da capital do país. Flores de ipê rosa. Nenhuma cidade se desenvolve, se mantém ou evolui sem vegetação próxima. As árvores nos dão alimentos, madeira, matéria-prima para fabricar papel, melhoram o clima e enriquecem nossa biodiversidade. Buquê de ipê rosa no tronco da árvore. Vitória Ferrari, engenheira florestal. Locais para ninhos de passarinhos e uma série de outros animais, né? Alimentação, né, da fauna, sombreamento, troca de nutrientes, né? Reciclagem de nutrientes no solo também. Então tem isso do ponto de vista ecológico. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que a sombra das árvores pode reduzir os custos das casas com ar-condicionado, por exemplo, em até 30%. As árvores também ajudam no equilíbrio do ecossistema quando armazenam gases poluentes. As folhas agem como filtros e retiram do ar o dióxido de carbono, gás que mais contribui para o efeito estufa e atinge altas concentrações na atmosfera. Lago com ornamentações, céu azul, árvore ao fundo. Falar de árvore é lembrar que o Brasil é privilegiado. Temos a biodiversidade mais rica do mundo. Letreiro, espécies de árvores. Nosso país abriga 8.175 espécies de árvores. Representa 14% de todas que existem no planeta. Em seguida, bem atrás, vem a Colômbia e a Indonésia. Além de engenheira florestal, Vitória é doutora em agricultura, solo e nutrição de plantas. Pergunta a ela como seria a vida na Terra sem o verde. A Terra tem cerca de 4 bilhões de anos estimados. Até mais de 3 bilhões de anos não havia árvore. Então a diversidade é muito menor, então tudo isso que a gente falou que as árvores beneficiam, a quantidade grande de vapor de água no ar, biodiversidade, abrigo de fauna, né, e alimentação, nada disso teria. Então a gente teria realmente uma vida muito mais pobre, muito menos bonita também. Diversas espécies de árvores. Ao fundo, feixes de luz do sol. As árvores ganharam mais reconhecimento quando foi definido um dia para homenageá-las, 21 de setembro. A data que anuncia a chegada da primavera, quando elas se tornam protagonistas e mostram exuberância. Planta vermelha e amarela. Tronco de árvore. O Dia da Árvore é reconhecido pela legislação brasileira como Festa Anual das Árvores, instituída pelo Decreto 55.795, de 1965. Árvores altas ao fundo. Com tanta importância, é claro que esse bem natural deve ser protegido. Esta advogada diz que é aí que entra o Código Florestal. A nossa legislação buscou proteger Ana Caroline a flora, Machado, principalmente advogada. a partir da delimitação de algumas áreas que vão ter uma proteção especial da legislação. Isso foi previsto principalmente no Código Florestal e no Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Aí a gente tem, por exemplo, as áreas de preservação permanente, onde eu vou buscar proteger uma certa faixa ao redor dos cursos de água, das nascentes, para proteger as águas. Ana também chama atenção para a importância de acordos internacionais, como o de Paris. Líderes mundiais assumiram os compromissos de plantar mais árvores e de lutar contra o desmatamento. Esses acordos internacionais, eles são muito importantes, porque quando a gente pensa, por exemplo, em proteger um grande bioma, como é o caso da floresta amazônica, não basta que eu tenha a proteção apenas de um país. Eu preciso que todos eles se unam
para que todos eles preservem e aquele sistema todo consiga sustentar. Eu preciso proteger a água em todos aqueles países, as árvores em todos aqueles países e a fauna, para que todo aquele sistema consiga se manter. Luz do sol por entre folhas de árvore, árvores ao fundo. Você vai perceber agora que árvore, além de tudo o que já dissemos, tem a capacidade de ser amiga e inspiração poética. Estamos na 108 Sul, quadra de um bairro nobre de Brasília. Foi a primeira a ser construída na capital. Carro passa pela quadra, árvores de cores distintas. Por aqui, encontramos um senhor de 81 anos, um baiano que não economiza simpatia. Este é o seu Lourivaldo. Ele pousou nas terras candangas na inauguração da nova capital em 1960. Com um espírito empreendedor aflorado, montou a primeira banca de revista e decidiu plantar 2 árvores ao lado, de olho no futuro. Essas 2 árvores eu plantei Lourivaldo Marques, dono da porque o banca. sol batia forte e vinha do Oriente. Então eu plantei pensando em fazer sombra para a gente. São 2 ficus italianos que ultrapassam os prédios com 6 andares. As árvores têm cerca de 30 metros de altura e formam juntas uma espécie de portal, que ganhou até um poema. Portal é energia. Passe aqui todos os dias. Faça seu pedido com alegria e realiza sua magia. Lourivaldo passa pelo portal da árvore. É rotina. Depois que abre a banca, seu Lourivaldo beija as árvores. Conversa. Eu amo a natureza, eu amo você. Minha árvore, você é beleza. Para ele, relação mais sincera que esta não existe. Quando eu preciso de energia, eu abraço ela. Então é uma declaração constante e uma permuta de energia. Uma dupla que guarda histórias e que já marcou 4 gerações. A do seu Lourivaldo, dos filhos, dos 18 netos e 8 bisnetos. Quando a gente menos espera, olha onde está o pai das árvores gigantes. Lourivaldo escala a árvore ficus italianos. Cuidado, seu Lourivaldo, por favor, hein? Tá, tudo bem, e eu tô feliz. Já conferi aqui minha pressão, tá 12 por 8. Aproveitando esse cenário, tantas histórias e curiosidades, nós paramos para beber uma água de coco e o seu Lourivaldo colocou na mesa esse envelope aqui, que chama muita atenção porque foi entregue por uma criança de 10 anos, um garoto que mora numa quadra vizinha. Aqui a gente encontra um desenho feito por ele, que mostra a árvore, o portal, a banca de revista e ao lado o carrinho de coco, que é esse que está aqui atrás. Em seguida, nós temos um poema escrito por essa criança, chamado Dentro. Eu vou ler rapidamente para você de casa. Dentro da galáxia tem o espaço, dentro do espaço tem a Terra, dentro da Terra tem a América do Sul, dentro da América do Sul tem o Brasil, dentro do Brasil tem a capital, que se chama Brasília, dentro de Brasília tem a quadra 108 Sul, dentro desta quadra tem uma árvore, do lado desta árvore tem uma banca, dentro desta banca tem uma pessoa, esta pessoa é o seu Lourivaldo, o primeiro jornaleiro e dono da banca, a primeira banca de Brasília. Que linda árvore o seu Lourivaldo plantou. Esse poema é assinado por Thomas B. Assinatura de Thomas B no papel. Sensacional. Não encontramos o autor do poema, mas paramos para conversar com Fábio. Claro, depois que ele tirou essa foto. Já virou meio que um ponto turístico, Fábio né? Martins, todo mundo que passa estudante. já sabe que pode tirar uma fotinha aqui, que é algo diferente. E aí a gente estava realmente passando e resolveu registrar dessa vez. Camila parou para admirar, prometeu até trazer a filha. Camila Cardoso, Relações Públicas. Ela hoje já para conhecer, com certeza, gostei muito. Legal ter umas coisas assim no meio da cidade, né? Dá uma aliviada na tensão do dia a dia, enfim. Tô surpresa, gostei. Lourivaldo se apoia em galho da árvore e sorri para a câmera. Transição, incêndio em mata. Você já ouviu falar que o desmatamento pode ser do bem? Quer saber que história é essa? No próximo bloco eu te conto. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro,
meio ambiente por inteiro. Sequência de cenas de fogo em troncos de árvores. Chão está coberto de cinzas. Incêndio se alastra. A imagem perde a nitidez. A ave pouco aparece no vídeo, Carcará caminha no chão. logo vai embora. O céu fica cinza. Aos poucos, a fumaça domina o espaço. Na tela, galho de árvore. Fumaça embaça mata. Fogo em tronco de árvore. Enquanto o fogo consome a vegetação ao fundo, no primeiro plano, algumas plantas resistem. Não por muito tempo. Fogo preenche a planta, que cede e cai. As imagens feitas pelo repórter cinematográfico Lúcio Ribeiro revelam a rapidez de um incêndio chamado bruto, descontrolado. O fogo se alastra em poucos segundos. Fogo cobre a mata. A terra está repleta de cinzas. O flagrante foi feito na floresta do Parque Vivencial dos Pinheiros, no Paranoá, a 15 quilômetros da área central de Brasília. Fogo em troncos de árvores. Câmera se aproxima. Tela escurece. Fernanda Benevides, doutora em desenvolvimento sustentável. Tem uma diferença entre queimada, que a queimada ela é usada com intenção ou de manejo ou de produção agrícola, e incêndio. O incêndio ocorre quando não há planejamento, não se pensou nesse fogo como agente de conservação. A fumaça incomoda quem mora perto. Bombeiros vão a campo para controlar as chamas, em uma área de 273 hectares de floresta. Árvores queimadas. Os pinheiros foram plantados na década de 1970 para atender à demanda da construção civil e evitar o corte da madeira de árvores do cerrado. Mesmo os pinheiros sendo de uma espécie exótica, ou seja, que não é nativa do cerrado, há vários impactos: ambiental, social e econômico. O fogo também contribui para a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Aumenta o número de internação em hospitais por causa da fumaça. E convenhamos, a economia que poderia ser movimentada com a madeira vira cinzas. Cinzas cobrem todo o chão. Incêndio se alastra pelos troncos. A fumaça ao redor dos pinheiros. Transição. Árvores verdes. Do Paranoá, viemos para o acampamento Aguilhada, em São Sebastião, a 20 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. A região carrega história parecida com a que contamos há pouco, no outro bairro. Na construção da capital federal foram plantados 800 hectares de pinheiro para suprir matérias-primas de indústrias moveleiras e da construção civil. A empresa de engenharia florestal que o Pedro trabalha comprou há 5 anos toda a madeira daqui e passou a ter o direito de colheita da floresta. Como é que foi feita a colheita de todos esses hectares? Pedro Maciel, engenheiro florestal. A empresa utiliza processo mecanizado, né, com um equipamento chamado Harvester, e o baldeio e o carregamento com equipamento chamado Forwarder, que também é um processo mecanizado, né? Uma máquina dessa colhe em torno de 450 mil toneladas de árvore por dia, e o transporte se dá por carretas enfoeiradas, que são propícias adaptadas propriamente para transportar as toras. Imagine 800 campos de futebol. Agora enche todos eles de pinheiros. Essa foi a quantidade colhida, o que representa 500 mil toneladas de madeira. É bastante madeira. Tanto é que com equipamentos de grande porte, específicos para exploração florestal de grande escala, se demorou 5 anos para conseguir explorar uma área dessa. A madeira colhida pela empresa de engenharia florestal é vendida para a indústria. Parte é exportada, o restante vendido aqui. A casca vai para a jardinagem e a lenha é destinada para a produção de cavaco de madeira, usado como combustível renovável na geração de energia térmica. Resumindo, do pinheiro só não se aproveita a raiz. Garra de máquina levanta troncos de pinheiros. Há 5 anos, esse cenário era bem diferente, sem cor. Se via apenas um paredão de pinheiros, uma floresta quase que deserta, com pouca vida, sem interação com a fauna e a flora. A fotografia mudou e o cerrado precisou de pouco tempo para mostrar sua força. O que a gente consegue ver é que já tem um cerrado vindo, né? O que prova que o cerrado tem sim um poder de restauração, né? Ele é resiliente, ele consegue ressurgir, né? Basicamente, você deixando ele em paz, né? Na tela, flor branca. No lugar onde por décadas havia pouca biodiversidade, hoje é o recomeço da vida.
Aqui a gente já tem a presença de algumas lobeiras, mas para lá principalmente algumas plantas, algumas árvores que tem lá a fruta que o lobo-guará se alimenta. Ele se alimenta, né? E ele vai defecar em outro ponto. E aí ali vai nascer uma nova lobeira. Então, para que a gente tenha realmente o cerrado mesmo, como ele deveria estar, né? A gente precisa que tenha também uma fauna. Se você já disse ou escutou alguém falar que toda árvore plantada faz bem ao meio ambiente, preste atenção no que vamos explicar agora. Essa teoria caiu por terra. Acredite, em alguns casos, o desmatamento pode ser do bem. Vamos usar como exemplo os pinheiros plantados no Distrito Federal. É verdade que eles foram importantes na história da construção de Brasília. O problema é que as florestas ficaram abandonadas, consumindo grande quantidade de água. Para se permanecer um cerrado com 50 metros cúbicos por hectare, você precisa de 50 mil litros de água. Quando você tem a monocultura do pino, você precisa de 600 mil litros de água. Então, isso exaure o lençol freático e é prejudicial para as áreas de recarga aí. Uma floresta sem manejo, vazia, também contribui para o aquecimento global e não permite que a vegetação nativa se desenvolva na mesma área. A introdução de espécies invasoras é uma das principais causas de extinção da fauna e da flora. Mata de pinheiros, chão coberto por plantas e gramíneas. Os tocos queimados deixados para trás não são uma ameaça. Aliás, é melhor deixar como estão. Com o tempo, vão se decompor. Para retirar cada um, teria que cavar 1 metro de profundidade mais 1 de largura. Isso fragilizaria o solo e automaticamente aumentaria o risco de erosão. Isso sem contar o custo. Para destocar 1 hectare, R$ 5.000. Esse valor poderia ser revertido no plantio de 500 mudas, por exemplo. Fala aí, bem melhor, né? Antes de terminar nossa conversa, Fernanda nos conta uma curiosidade. Ela aproveitou que falou sobre o cerrado para nos explicar que o bioma precisa do fogo para existir. Você tem sementes que elas precisam de choque térmico, elas precisam craquelar, né, para poder brotar. Tem uma série de adaptações, né, tanto da fauna quanto da flora, principalmente da flora, que precisam do fogo para se restaurar. Então, o fogo, nesse sentido, ele não é negativo. Agora, como hoje a gente tem uma área muito reduzida de cerrado, a gente precisa que esse fogo seja pensado cientificamente como deve ser aplicado. Fogo queima plantas do cerrado. Fumaça embaça a tela. No próximo bloco, Cristiano Oliveira conta a história de um homem que plantou 1 milhão de mudas. Você também vai conhecer a história de um guardião da natureza que trocou 4 hectares de plantio de verdura por mata nativa do cerrado. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, neste terceiro e último bloco do programa. Hoje, o nosso programa é dedicado à árvore. Para você que chegou agora, preparei um pequeno resumo do que mostramos nos 2 blocos anteriores. Fique ligado. Árvore espinhosa. Ao fundo, prédio azul. Primeiro, o Leonardo Ferreira falou que quanto mais árvores, mais qualidade de vida. E que o Brasil é o país onde há maior número de espécies. Contou a história do homem que tem 2 árvores como amigas. Ele até conversa com elas. Depois disso, falou de algo triste: as queimadas. Poluem o ar, matam animais, aumentam a possibilidade de erosões e o meio ambiente sofre com cada área destruída. Fogo em árvores. A câmera está embaçada por fumaça. Árvores verdes. Neste bloco, vamos falar de algo positivo: áreas replantadas. Mas antes de mostrarmos a história desse lugar, vamos voltar à cidade. Mais precisamente na Emater, do Distrito Federal. Homem de jaqueta marrom. Este é o homem de 1 milhão de árvores. Você ouviu direitinho. Ele plantou, desde criança, 1 milhão de árvores. Enquanto ele entra no carro e se desloca para a área que vamos visitar, eu adianto que ele é engenheiro agrônomo e extensionista. Estrada cercada por árvores. Trabalha em projetos de reflorestamento, como este. A propriedade tem 20 hectares no total. Pertence ao Rodinaldo. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele. Antes é preciso dizer o que aconteceu aqui. Há 7 anos, esta área onde eu estou
era tomada por verduras, folhagens, a couve, a alface, materiais e produtos para serem vendidos aqui nos mercados do Distrito Federal. Mas o dono da propriedade resolveu fazer um reflorestamento, mais ou menos 4 hectares, com 32 tipos de árvores nativas do Cerrado e ainda outras árvores frutíferas, como por exemplo a bananeira. Aqui também nós encontramos abacate, goiaba e para você que não é da região do Cerrado, que não conhece, também temos o ingá. Olha só, o ingá, nosso produtor falou que tem 3 tipos de ingá aqui nessa região e ele plantou ingás aqui também. Esse aqui já foi comido pelos pássaros, já está aberto aqui, os pássaros já fizeram a festa aqui neste ingá. Então tem árvores frutíferas também e ele não colhe essas frutas, tudo para os animais. Quer dizer, ele fez a casa dos animais e ainda está os alimentos. Sumar, é difícil convencer o produtor rural a deixar de produzir, de ganhar dinheiro com a área para reflorestar. Que tipo de ganho ele vai ter? O ganho principalmente que ele vai ter é de assegurar a redução de processo erosivo na sua propriedade. Sumar Ganem, dar um fomento à biodiversidade extremamente importante e atuar muito na produção de água. Então, ele sabe perfeitamente bem que ele, incorporando a cultura da preservação ambiental na sua atividade produtiva, ele vai ter um solo de melhor qualidade, uma água de melhor qualidade, que são os elementos essenciais para que ele possa continuar produzindo. A longo prazo? A longo prazo. E o que a gente percebe hoje, assim, que a consciência ambiental dos nossos produtores cada dia aumenta mais. Isso é extremamente importante porque dentro da visão de sustentabilidade é o que todos nós almejamos para a sociedade como um todo. Se é bom para todo mundo, deveria ser prioridade de todo mundo. Mas o que é óbvio pode não ser lucrativo. O Rodinaldo achou uma saída. Arrenda metade da propriedade, planta frutas em uma boa parte e os 4 hectares que foram reflorestados são um grande viveiro para animais que antes estavam sumidos. Em torno de 70% dos animais aumentaram na minha propriedade, de pássaros até cobra, uma paca, uma cutia, tudo. Todos os animais, de modo geral, eles não se sentem ameaçados, eles vêm para a tua propriedade, é normal. E você planta umas árvores que eles se alimentam, um abacate, você planta um mamão, você planta uma jabuticaba, tudo, os animais se sentem em casa. Tudo muito bonito. Animais apareceram, a mata está fechada, mas o dinheiro, a produção exigida da terra. Será mesmo que essa é a única maneira de ganhar algo da natureza? Para Rodinaldo, não. Notou que atrás dele há um grande poço? É onde deságua a produção de 10 nascentes que ficam dentro da propriedade. Nos canais, a água corre bonita, límpida. Poço de água azul clara. Ao redor, diversas árvores e plantas. Não seria assim se ainda houvesse aqui apenas a plantação de verduras. Com essa mudança, você perdeu, Rodinaldo? A gente não perde, a gente ganha, na verdade, porque essa mesma água que estou irrigando outra área, se eu não preservo, com certeza ela ia secar com o tempo. Então tu ganha qualidade de vida, tu ganha biodiversidade, valoriza a tua área. Hoje, uma área que não tem reserva provavelmente não vai ter o mesmo valor. E por falar em ganhar, o Sumar não ganhou o apelido de homem de 1 milhão de árvores à toa. Será resultado apenas dos mais de 30 anos como extensionista da Emater, plantando e ajudando a plantar? Mas essa conta a gente começou lá atrás, quando eu ainda era criança. O meu avô paterno ele me incentivou muito a questão na área ambiental, de fazer trabalho de reflorestamento, de restauração, isso lá há alguns anos atrás. E com o passar dos anos eu tive a oportunidade, ao vir aqui para o Distrito Federal, trabalhar na Emater DF, que também sempre estimulou muito esse tipo de ação junto aos nossos produtores rurais. Fora da conta estão os plantios involuntários. Explica melhor, Sumar. Muitas vezes, só da gente incentivar ali um cercamento de uma área de preservação permanente, por exemplo, você permite que as sementes nativas, aquelas que os animais trazem, aquelas que o vento também traz e coloca ali no solo, você permite que elas cresçam sem ter uma perturbação maior. Então, com muito pouco tempo, elas, através da regeneração natural, elas conseguem voltar muitas vezes ao ambiente que elas originalmente foram desenvolvidas. Campo com árvores. Quer outro exemplo de amor às árvores? Esse vem lá do Espírito Santo. A cidade de Itapemirim desenvolve um projeto bem legal. Esse projeto consiste em, para cada criança Jean Paz Rosa, secretário do Meio Ambiente de Itapemirim, Itapemirim, que é do município Espírito Santo. de Itapemirim, planta-se uma árvore. Ou seja, nasceu uma criança de Itapemirim, planta-se uma árvore.
A ideia é de que a família da criança ajude também a cuidar da árvore que foi plantada em homenagem a ela. A família, então, é consultada, nós apresentamos o projeto e, juntamente com eles, nós definimos o local onde vai ser plantado essa árvore, né? E nós damos prioridade às áreas degradadas do município, aos parques, às ruas, porque esse projeto em si, né, nós sabemos o quão é importante as árvores, né? Quão é importante para a qualidade de vida de uma cidade, né? A manutenção da vida que ela promove. Então, juntamente com a família, nós identificamos essas áreas e plantamos juntos, ou seja, a família, mas a Secretaria de Meio Ambiente planta juntos essa árvore e, a partir daquele momento, tanto a Secretaria, tanto a família estão na responsabilidade de cuidar dessas árvores. Em Itapemirim são plantadas árvores do bioma Mata Atlântica, na propriedade do Rodinaldo, as próprias do Cerrado. Esse respeito às características de cada região é essencial, até porque os animais se alimentam de frutos nativos de cada lugar e até ajudam dessa maneira a espalhar árvores por aí. É exatamente isso que acontece. Então a gente fala dos pássaros, tem outros mamíferos, né? A gente tem a cutia, a paca, né? E centenas de outros animais, os insetos, morcegos, tem muitos morcegos frugívoros, né, que a gente chama, que dependem da fruta para poder sobreviver, e eles fazem também um transporte no seu próprio intestino de muitas e muitas sementes de outros lugares. Então eu chamo que existem os disseminadores naturais, né? Então são os animais, o vento, né? A água inclusive é uma grande disseminadora também, porque muitas sementes caem na água e essa água vai para outras regiões. Então são vários elementos trabalhando ao mesmo tempo. Então essa lógica de pensamento está correta. Você se sente ou se considera um amigo das árvores, um amante das árvores? Com toda certeza, eu sou natureza, eu vivo a natureza, eu faço parte disso. Fugir disso, você está em contra a tua própria natureza, não existe outra situação que não seja essa. Sol no centro da tela, árvores ao redor, céu laranja, o sol começa a se pôr atrás de árvore, transição, hiperrosa, carros passam. O meio ambiente por inteiro pode ser visto pela internet a qualquer momento. Acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso site é tvjustiça.jus.br e se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até mais. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019.